Saudações, alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a trabalhar com o direito coletivo, certo? São dicas aí importantes sobre direito coletivo. Direito coletivo, uma matéria que foi muito alterada com a reforma trabalhista. Para quem acompanha meus vídeos no YouTube, as aulas completas, direito coletivo foi a primeira aula que a gente fez, porque o tema pós-reforma trabalhista e com as novas provas da OAB, a partir de 2018, direito coletivo despenca na prova da OAB, tem caído em todos os exames. Então é muito importante, uma matéria muito importante. Beleza? Nessa primeira oportunidade, nós vamos falar apenas de um artigo e do principal artigo, artigo 611-A. O segundo artigo mais importante é o seu contrário, vamos dizer assim, 611-B. Por que contrário? Porque no 611-A nós temos que o que é permitido negociar na convenção coletiva. Foi feito um artigo só para dizer o que é possível negociar na convenção coletiva. Beleza, pessoal? Bom, rapidamente aqui, ó. Vamos começar então com os slides. Só deixa eu passar uns recados antes aqui, ó. Quem tiver intenção de estudar um pouco mais aí, com foco na prova de trabalho, processo de trabalho da OAB, ingresse no nosso curso no Hotmart. Temos um curso no Hotmart, certo? Link na descrição, com as 99 questões que já caíram pós-reforma trabalhista, tá? E conforme as provas vão sendo realizadas, a gente vai atualizando o material, tá? Então sempre atualizado. E as dicas também. As dicas, elas são as dicas para a prova da OAB e as novidades a gente vai atualizando, certo? Eu estou no YouTube, estou no Instagram. Qualquer dúvida em relação ao nosso material, qualquer dúvida em relação às nossas aulas que você pagou, que você assistiu gratuitamente, pode entrar em contato conosco. Beleza, pessoal? O então, na aula de hoje a gente vai ver o artigo 611-A, que justamente estabelece o mote, aquela frase que foi tão dita sobre a reforma trabalhista, que o negociado prevalece sobre o legislado, certo? E é muito importante que você saiba isso. A reforma trabalhista trouxe que o negociado prevalece sobre o legislado. E aí no artigo 611 já traz hipótese de negociação, mas no 611-B traz hipóteses em que não é permitida a negociação. São as cláusulas proibidas de se negociar. E basicamente são garantias constitucionais ou direitos previstos em outras legislações, certo? Então, nessa aula a gente vai ver com calma o artigo 611-A. Na próxima aula a gente vai ver o artigo 611-B. Não com tanta calma assim, porque são muitos incisos, a gente vai ser bem objetivo, tá? Então, vamos lá, correndo então para os slides. Então, direito coletivo. Vamos primeiro ter a ideia do que é o direito coletivo, né? Se o direito do trabalho são as relações individuais entre empregador e empregado, no âmbito coletivo, você tem a empresa. A empresa, pessoal, por si só é um ente coletivo, porque ela é a conjunção de diretores, sócios, prepostos, os próprios trabalhadores, capital, local, sede, máquina. Ele por si só já é um ente coletivo. E é importante você entender a empresa como um ente coletivo, um ente que atua coletivamente, certo? Essa é uma primeira noção que você tem que ter da empresa e também do âmbito coletivo. Ou seja, a empresa por si só, e aí a gente vai ver os acordos coletivos de trabalho, ela por si só negocia. Com quem? Com um trabalhador isolado? Não. Negocia com o corpo dos trabalhadores, que no seu conjunto
também é um ente coletivo. Daí você tem um ente coletivo empresa, né? Empresa ou sindicato das empresas e empregado ou sindicato dos empregados. Dois entes coletivos negociando, você tem paridade de forças, teoricamente, paridade de forças, paridade de armas, paridade de condições de negociação, de execução dessa negociação. Tudo bem? E o instrumento principal dessa dinâmica entre seres coletivos são as negociações coletivas, acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho. Tudo bem? Percebeu a empresa como um ente coletivo? Ou o sindicato das empresas como um ente coletivo, aquele que junta várias empresas? Percebeu o conjunto dos trabalhadores, representado pelo sindicato dos trabalhadores, como ente coletivo? Então agora vamos juntar esses dois e vamos negociar. Negociar o quê? Melhores condições de trabalho, sempre para frente, sempre evoluindo, progredindo, no caso do salário, reajustando das condições de trabalho, tornando-as mais seguras, mais modernas, com maior produtividade e qualidade de vida, sempre ponderando. Enfim, para isso que serve negociação coletiva, para melhorar a condição de empregado. Porque para piorar, digamos assim, o tempo, o desleixo, o mau cuidado se encarregam de piorar. Para melhorar, você tem que unir forças, juntar e alcançar os objetivos das categorias, empregados, né, e dos profissionais das categorias, tá? Então vamos lá. Só repassando o slide, ó. Então o direito coletivo do trabalho trata das relações coletivas de trabalho envolvendo trabalhadores organizados em sindicatos profissionais e empresários isolados ou organizados em sindicatos de categorias econômicas. Então nós temos relações coletivas. De um lado, sindicatos dos empregados, de outro lado, empresas ou empresa ou sindicato de empresas. No âmbito do direito coletivo do trabalho, também estuda-se organização sindical, negociação coletiva, greve, representação dos empregados nas empresas, resolução de conflito, dissídio coletivo, arbitragem, mediação. É um tema muito rico, tá? Apesar de ele estar no final ali dos cursos de direito do trabalho, com poucos artigos, ele tem um impacto muito grande no dia a dia do trabalho. Beleza, pessoal? Então, nessa aula a gente vai abordar o artigo 611A e na sequência o artigo 611B. Mas também temos vários outros artigos importantes, tá? 503, 507, 510, 543, 45, 78, né? 620, 614. Temos vários artigos aí muito importantes para o nosso estudo. Então, a gente chega na negociação coletiva. A negociação coletiva está prevista no artigo 7º, 26 da Constituição, que a Constituição reconhece as convenções coletivas e os acordos coletivos, tá? E sempre valorizando e melhorando as condições dos empregados, tá? Essa é a busca, o objetivo das convenções coletivas. Bom, no artigo 611, só rapidamente, ó, tá aqui expresso, ó, que convenção coletiva é a negociação de sindicato da empresa com o sindicato do trabalhador, dos trabalhadores, né? Nos acordos coletivos você tem empresa e sindicato dos empregados, certo? E também a possibilidade de federações negociarem, tá? Então, na prática, ó, negociação coletiva é gênero, né? Você tem a negociação coletiva, gênero, espécies, convenção coletiva, sindicato com sindicato, acordo coletivo, empresa com sindicato dos trabalhadores. Beleza? Então, gênero, negociação coletiva, do qual são espécies, acordo coletivo, convenção coletiva. Beleza? Então, olha só como é que fica o artigo 611A.
no caput, a convenção e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei. O negociado prevalece sobre o legislado, tá? E quando dispõe sobre, jornada de trabalho, banco de horas, intervalo entre a jornada, programa de seguro-emprego, plano de cargo de salários, representante dos trabalhadores, teletrabalho, sobreaviso, trabalho intermitente, produtividade, modalidade de registro, troca de feriado, insalubridade, enfim, prêmios, participação nos lucros, são vários os temas que podem ser negociados. Lembrando, isso não é um rol exaustivo, isso é um rol exemplificativo, são exemplos, podem haver mais infinitas possibilidades de negociação. Não infinitas, porque a matéria do direito do trabalho não é infinita, mas inúmeras, né? Inúmeras negociações. E, obviamente, na negociação em si, aí sim são infinitas as possibilidades, tá? Porque há coisas que só a lei não vai prever. Tal pessoa vai trabalhar em tal máquina. Quem trabalhar naquela máquina vai ganhar tal salário. Quem trabalhar na outra máquina vai ganhar mais salário. Quem for coordenador daquele setor. Então, assim, isso aí só mesmo as convenções e acordos coletivos que vão, os planos de cargo e salário que vão prever, tá? É impossível para a legislação chegar nesse nível de detalhe. Apesar do legislador brasileiro tentar ser o mais prolixo possível, ele não pode determinar, por exemplo, o salário de quem faz tratorista, né? Quem dirige caminhão truque ganha uma coisa, quem dirige caminhão reboque ganha outra. Não tem como a lei prever isso. Fica tudo para a convenção coletiva esse tipo de coisa, tá? Então é muito importante. Vamos analisar agora, inciso por inciso, do artigo 611-A. Vai ser rápido, porque são 15 incisos, mas muito importante. Então eu recomendo que você leia a CLT e depois venha aqui e veja os comentários. Certo? Vamos lá então. No inciso 1, há a possibilidade de pactuar a jornada de trabalho observado o limite constitucional. Qual é o limite constitucional? A gente começa fazendo essa pergunta. São de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Certo? Então, vai poder haver uma negociação, mas principalmente está respeitando ali o 44 horas semanais, porque tem os acordos de compensação, né? Mas tem que respeitar os limites constitucional. Só que a jornada vai poder ser tratada em convenção coletiva. Beleza? Pode inclusive diminuir a jornada, né? Enfim, banco de horas anual. Antes da reforma trabalhista era só possível o banco de horas 180 dias, agora é possível por negociação e sempre por negociação coletiva. Agora, por negociação coletiva, pode chegar a 1 ano de banco de horas. E sem negociação coletiva, banco de horas de 6 meses. Olha só, 6 meses, agora sem precisar de convenção coletiva, né? Então, o artigo 159 da CLT prevê agora o banco de horas anual com negociação coletiva, limitado sempre a 10 horas diárias de trabalho, né? E a possibilidade de acordo individual para 6 meses, o banco de horas poderá ser pacturado por acordo individual. Não confunda com o acordo de compensação, que pode ser até tácito, tá? O acordo de compensação é não trabalhar o sábado, trabalhar um pouco mais durante a semana, até tacitamente aceito. O banco de horas, não. O banco de horas você vai trabalhar mais numa semana, observar 10 horas por dia. Então você pode chegar a trabalhar 50 horas, às vezes 60 horas você trabalha 6 vezes por semana. Mas na outra semana você vai ter um descanso de 16 horas, né? O que passou de 44, certo? O banco de horas serve para isso. O acordo de compensação você vai resolver ali naquela semana, tá? Eventualmente no mês, mas, né, igual a semana espanhola, que você trabalha 48 horas numa semana, 40 na outra, certo? Serve para isso. O banco de horas não. O banco de horas é mais variável
E vai ter anotação de crédito e débito, quanto que trabalhou, quanto que tem para folgar. E tirar essas folgas, obviamente de preferência no mês, mas até o vencimento desse banco de horas. Senão vai virar hora extra. Beleza? O intervalo entre a jornada era de 1 hora para quem trabalhasse 6, mais de 6, de 15 minutos para quem trabalha de 4 a 6 e não tem intervalo para quem trabalha até 4 horas, certo? A reforma trabalhista veio nesse intervalo de 1 hora, e disse, por negociação coletiva pode baixar para 30. Permitiu, olha só o artigo aqui, ó. Permitiu intervalo entre a jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, por negociação coletiva, que é o caput do artigo, pode ter um intervalo entre a jornada de 30 minutos. E também a reforma trabalhista trouxe outras mudanças no artigo 71, parágrafo 4º da CLT, que agora suprimiu o intervalo, vai pagar o tempo suprimido e sem reflexo. Antes, se faltasse 1 minuto, podia ser condenado em 1 hora. Agora, faltou 1 minuto de intervalo, foi suprimido o empregado ganhou só 59 minutos de intervalo, ele vai ter 1 minuto de hora extra sem reflexo. Então, ele deu uma esvaziada nesse intervalo entre a jornada, tá? O programa do seguro-desemprego, do seguro-emprego, basicamente é o seguinte, ó. Em empresas em dificuldade econômica podem aderir, né? É a Lei 13.189 de 2015, mas o tempo em que houver ali diminuição de salário vai ter garantia de emprego. Então ficou 2 meses com o salário reduzido, vai ter 2 meses de emprego garantido, tá? Basicamente o programa de seguro-emprego ajuda empresas em dificuldade financeira. Então, lembrando da Lei 13.189, consulta ela. Vamos para o inciso 5. Plano de cargos e salários, ó, pode ser negociado. Plano de cargos e salários, funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Então, olha só, a reforma trabalhista, né, Lei 13.467, é um instrumento hábil para estipular planos de cargos e salários. Não que antes não tinha, mas agora está sendo incentivado que planos de cargos e salários seja realizado por negociação coletiva, tá? Isso em razão da importância dos empregados e empregadores participarem da negociação. É obrigatório que participe? Não. Plano de cargos e salários às vezes é uma coisa por lei, no caso das estatais, ou imposta pelo empregador, mas a partir do momento que é imposta, você tem um plano, tem que cumprir. Mas também pode ser negociado isso. E negociado vão surgindo situações e situações, tá? Vão surgindo detalhes mais importantes para a negociação coletiva. Enfim. No regulamento empresarial, também pode ser negociado por acordo de convenção coletiva. Mas veja só, o regulamento empresarial, ele é tipicamente são as regras decorrentes do poder diretivo do empregador que regulam aquela empresa. Colocar isso numa convenção coletiva pode ser importante. O empregador está abdicando do seu poder de decidir, mas está contando com a participação dos empregados. Daí uma norma que foi feita pelas duas partes, obviamente as duas partes têm que cumprir. Determinada situação vai gerar justa causa, mas para qualquer tipo de penalidade, inclusive justa causa, tem que ter um procedimento. O empregado sabe que aquela falta vai dar justa causa para ele, mas o empregador sabe que vai ter que montar uma sindicância para analisar se eventualmente foi aquele empregado ou não, antes de dar uma justa causa. Então é uma garantia e uma segurança de que as regras são aquelas e que as partes vão saber proceder conforme cada situação. Tá? Em empresas estatais já é comum esse tipo de negociação, né? Os sindicatos participam, mas aqui para o âmbito privado é uma novidade. Uma novidade é um incentivo, né? Estar previsto na lei aqui é uma novidade. Mas beleza. Vamos lá.
Representante dos trabalhadores. Ó, isso aqui sim foi uma revolução, vamos dizer assim. Um acréscimo. Não existia esse representante dos trabalhadores. Né? Tinha a CIPA, né? E tinha os dirigentes sindicais. A CIPA da comissão interna e os dirigentes sindicais, né, do sindicato estavam em várias empresas. Eventualmente, alguma empresa podia não ter representante sindical nenhum. Então, a lei agora criou, ó, quem tem, ó, de 200 a 300 membros, empregados, tem que ter 3 membros na comissão de representação. De 3.000 a 5.000, 5. Mais de 5.000, 7. Tá? Então, 3 de 200 a 3.000, 5 de 3.000 a 5.000, mais 5.000, 7 membros. Então, essa é uma novidade da reforma trabalhista. A empresa com esse número de empregados tem que ter esse número de representantes. Esses representantes vão conversar com a base e levar para a empresa. O corpo de empregados conversando direto com a empresa. Legal, legal. Isso vai facilitar muito na hora de estipular ali um acordo coletivo, porque você já tem as pautas enumeradas, as conversas encaminhadas ou eventualmente em processo de encaminhamento. E isso tudo leva para um acordo coletivo, vai facilitar bastante, tá? E são empresas grandes, né? Empresas com mais de 200 empregados. Temos também, ó, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Como que funciona isso? Teletrabalho a gente já falou no artigo 75A. 75A a 75E da CLT, tá? O regime de sobreaviso é aquele em que o empregado está aguardando ordens. Também tem o regime de prontidão, em que ele está no ambiente da empresa aguardando ordens. O sobreaviso ele está fora da empresa, né? Ele está numa situação mais tranquila. Ele está geralmente na própria residência, certo? O prontidão não. O prontidão a qualquer momento pode entrar em trabalho. O sobreaviso ele vai ser acionado e aí vai ver se vai ou não ao trabalho e se dirigir ao trabalho. Então o sobreaviso ele é mais tranquilo do que prontidão, certo? Mas também pode ser objeto de negociação coletiva. E o intermitente é o tal do bico registrado. Por que bico registrado? O garçom faz bico em evento de formatura, certo? Então, ó, vai ter essa formatura que você quer ir? Ok. Ah, você quer ir na outra formatura? Quero também. Ah, vai ter uma festa de casamento, você quer ir? Quero. Então, trabalha num sábado, trabalha num domingo, fica 2 semanas sem trabalhar, trabalha sexta, sábado, domingo, depois fica... Alterna-se tempos de trabalho com tempos de inatividade. Esse é o trabalho intermitente. Também fruto de negociação coletiva, pode ser fruto de negociação coletiva. Remuneração por produtividade, incluindo gorjeta, também pode ser negociado, isso também é uma novidade. Registro de jornada, pessoal. Registro de jornada, a gente já começa lembrando de uma mudança da reforma trabalhista, que é a jornada anotada por exceção, que a reforma trabalhista permitiu. Como que funciona a reforma? Como que funciona a reforma por a anotação de jornada por exceção? Seu horário são 8 horas de trabalho. Você não anota ela. Você trabalhou 8 horas? Você não anota nada. Mas se você fez hora extra, você anota. Então, o registro de anotação é anotar somente horas extras. Beleza? É uma possibilidade. E outra coisa também, não é da reforma trabalhista, mas é inclusive posterior à reforma trabalhista, é que agora não são mais 10 empregados que obriga a empresa a fazer registro de jornada. Agora, o registro de jornada são para empresas com mais de 20 empregados. Empresas com mais de 20 empregados que são obrigadas agora a anotar controle de jornada, fazer controle de jornada. Beleza, pessoal? Não esqueça também que teletrabalho está fora de jornada, tá? Não entra não é gerente externo mesmo, né, que não tem possibilidade de controle de jornada, e o teletrabalhador não tem controle de jornada, tá?
troca de feriado, colocar um feriado, juntar com o outro, fazer uma ponte, mas trabalhar durante um... Assim, ó, você tem o feriado A e o feriado B. O feriado A cai numa sexta, o feriado B cai numa quinta. Você traz o de quinta para outra quinta ou de sexta para outra sexta. Você traz um feriado próximo do outro. O que acontece? Você fez uma ponte legal, dá para viajar mais longe, ir para praia, e no outro você trabalha. Beleza. Num feriado, você não perdeu o feriado, ele foi para outro dia, tá? Essa é a ideia. Você não perdeu o feriado. Você compensou. Você trabalhou no dia dele, mas passou a folga para outro dia. O feriado foi compensado, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Enquadramento de insalubridade. Ó, isso aqui já é uma prática comum em hospitais. Quem trabalha nesse setor ganha tal percentual. Constando na CLT, um incentivo, ó. Negociem a insalubridade. Porque aí você tem segurança jurídica. Não vai ficar entrando, o empregado vai ficar entrando com a ação, e o empregador já vai gastar o que deve ser gasto na sua operação, certo? Então, é assim que funciona. Mas se tiver algum erro, ó, pode passar pela via judicial. Vai lá e diz que é uma insalubridade média, mas é uma insalubridade máxima. Errou a empresa. Se reconhecido judicialmente, você vai ter que pagar as diferenças, tá? Beleza? Também, ó, prorrogação de jornada em insalubridade tem que ter, ó, sem licença prévia, né? Isso tem que ser negociado. Isso aqui é um artigo criticado porque ofende medidas de segurança, de saúde, mas a própria CLT diz que jornada não é questão de saúde, né? O que é um artigo muito controverso, porque é notório e o direito do trabalho se construiu sobre a ótica de que jornadas excessivas são prejudiciais à saúde. Aí vem a reforma trabalhista e diz que jornada de trabalho não é norma de segurança e saúde, e na verdade é. Mas ele faz isso, ó, justamente para poder liberar, ó, esse artigo 13, prorrogação de jornada em local insalubre sem prévia licença de autoridade. Beleza? Para a prova da OAB tá ok, pessoal. Pode prorrogar jornada insalubre mesmo sem prévia licença de autoridade? Pela CLT pode, tá? Na prática é outra coisa, aí é outra história. Mas aqui para CLT, para OAB, beleza. Jornada não é norma de segurança e jornada em local insalubre pode ser feita sem licença de autoridade, tá? Mas a gente está sendo pragmático para passar na OAB, beleza? Na prática, a teoria é outra, né? Como diz. Mas vamos lá. Inciso 14. Prêmio de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. Então, também negociar prêmios, tá? Incentivo para negociar prêmios e a própria PLR, né? Lei 10.101 trata do programa de lucros e resultados. O programa de lucros e resultados, ele é fruto de negociação coletiva. Não fique pedindo, quando você for advogado, participação em lucros e resultados, se não tem uma negociação coletiva para isso, tá? Não cometa essa gafe. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai entrar no final. Esse artigo é muito comprido, mas a gente vai entrar nos parágrafos. Vamos lá. Então, ó, parágrafo 1º. No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observa... Bom, pessoal, eu vou parar a aula por aqui, porque já ficou muito extensa. E aqui tem explicações muito técnicas, difíceis. Eu vou levar pelo menos mais uns 15 minutos. Então a gente encerra por aqui os incisos do artigo 611-A. Na sequência, nós vamos tratar dos parágrafos do artigo 611-A. Beleza, pessoal? Ó, desejo a todos bons estudos e até a próxima.